Então, meninas, como ficou combinado, eu vou gravar o vídeo tutorial da nossa caixa Floresta Encantada. É uma peça inspirada numa caixa organizadora. Lógico que pode ser para inúmeras utilizações. Eu sempre penso em crochê. Então, eu penso em colocar os novelos, agulha, e levar para onde você estiver trabalhando, né? De forma prática. Ou ficar em cima da bancada, em cima da sua mesa de trabalho, com lápis, com hidrocor, com agulha, com tesoura. Ela é 1001 utilidades, mas logicamente eu fiz pensando em 2 novelos e um trabalho de fio conduzido, que é o nosso trabalho, que é o nosso projeto de fevereiro do Clube Crochê Café e Prosa. Quem quiser saber sobre o Clube Crochê Café e Prosa, na descrição de todos os vídeos tem os links de todos os cursos que eu ofereço. Então fica aí essa explicação, esse atalho para os cursos. Então, na nossa caixa Floresta Encantada, a gente vai usar 2 cabos de um fio barbante número 4 ou um cabo de barbante número 8 ou até o número 6, ou o fio náutico, ou o fio de malha. Logicamente que para o fio náutico e para o fio de malha, você não precisa de barbatana, por exemplo, não vai precisar colocar um papelão, mas eu, que vou usar dois cabos do fio número 4, vou usar esses elementos. 2 cabos do fio número 4. Barbatana é isso aqui, ó, gente. É um plástico que ele é flexível e ao mesmo tempo ele dá estrutura. Então, isso eu vou colocar na parte de cima da caixa. Quando for a hora de colocar a barbatana, eu vou explicar como é que eu faço para prender aqui. Vou usar um pedaço de papelão, porque eu vou botar no fundo, forrado com tecido. Eu vou passar o tecido antes de costurar. Para a tira lateral, eu vou usar 2 tiras de uma fita peruana que eu tenho. Aqui são 14 centímetros de fita por 4 centímetros de altura. Mas vocês podem usar qualquer fita, viés, até mesmo fazer de crochê essa fita aqui, né? Porque ela serve para você pegar a caixa para transportar. Vou usar uma agulha número 4 para o trabalho e uma agulha 4,5 para o ponto baixíssimo. E vamos lá para uma explicação de forma geral aqui. Quem quiser printar essa tela, eu vou fazer a caixa assim. Eu faço o fundo, forro com o tecido, depois eu vou fazer as laterais. Aqui, essa eu fiz com base nessa medida, tá? Então, aqui tem 20 centímetros de comprimento por 12 de largura. E ela vai ter mais ou menos 12 centímetros de altura, um pouquinho mais depois da barbatana. Aqui 2 fitas, que eu usei a fita peruana. E eu vou trabalhar com ela assim. Eu vou fazer ela aberto para depois vincar, costurando uma lateral na outra, porque eu quero bem firme essa dobra. Então, vamos começar? Então, vamos começar. Tô com a agulha 4, com 2 cabos do barbante número 4. E a gente vai começar fazendo a parte de baixo da nossa cesta, da nossa caixa. Quem quiser tirar um print aí, ó, eu vou deixar aqui um tempinho, que é bom que vocês vejam no detalhe. A gente começa com 16 correntinhas mais um. Isso quem quiser fazer nessa dimensão, nessas medidas que eu tô fazendo. Quem não quiser, pode fazer com outra medida, né? É só aumentar a quantidade de correntinhas. E a gente vai fazer 16 mais 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais um para virar. E a gente vai trabalhar por 31 carreiras. Então, essa parte de baixo não tem mistério. Aliás, a caixinha como um todo não tem mistério. Eu não sei a numeração da cor desse barbante. Sei que esse aqui é Euro Roma, número 4. E vou trabalhar por 31 carreiras. Então, é essa que eu tô fazendo e mais 30. E volto com vocês pra gente continuar aqui na base.
Eu gosto de virar pela frente e eu faço um ponto baixo no início da carreira, eu não faço correntinha. Mas fiquem à vontade para fazer como vocês são acostumadas. Essa agulha número 4, se a sua agulha não tiver boa para 2 cabos do fio, você pode mudar a marca, né? Porque tem umas que são número 4 com a cabeça maior, outras que são menores. A cabeça, dependendo da marca da agulha, a cabeça muda um pouquinho de formato e de tamanho. Eu tô achando que para esse cabo, essa agulha minha 4 tá muito justa. Eu posso pegar a agulha 4 que eu tenho da Círculo, que tem a soft da Círculo, ela tem uma cabeça 4 com um gancho um pouco maior. Então, dessa forma aqui, ó, eu trabalho sem fazer muito esforço. Já com um outro fio, o fio branco, que eu fiz a peça piloto, a outra agulha 4 estava resolvendo. Acontece isso de acordo com o fio e com a tintura do fio, né? Então, virei, fiz um ponto baixo onde eu tô com a agulha e vou seguir trabalhando aqui até completar as 31 carreiras, tá certo? Quem não quiser trabalhar com 2 cabos de um fio 4, 2 cabos do fio Duna, pode trabalhar com um barbante já número 8 ou até o número 10, né? Vai depender, ou com o 6 também. É você trabalhar com o fio que você tiver e que você tiver mais afinidade. Pode ser com náutico, pode ser com o fio de malha. O importante é entender a lógica da peça e poder adaptar aí a sua realidade. Vou fazer aqui as minhas 31 carreiras e volto com vocês. Aqui, ó, estão as 31 carreiras. Vou medir para vocês verem com quantos centímetros ficou. Fica com 21 centímetros e meio por 12 centímetros de largura. Aqui a gente arremata para fazer a carreira de ponto baixíssimo. Nessa hora eu troco a agulha para poder não correr o risco de o ponto baixíssimo sair muito justo. Então nessa hora eu pego a 4,5 e vou fazer ao redor de toda a peça uma carreira de ponto baixíssimo. Quando a gente troca a agulha, a chance da gente apertar o ponto é menor, porque a agulha já tem uma cabeça maior. E aqui eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo ao redor de toda a peça. Para cada ponto e para cada carreira, um ponto baixíssimo. Essas pontas aí, depois a gente arremata quando estiver fazendo as laterais, que são feitas separadas, como eu mostrei na figura. Porque eu optei por fazer as laterais abertas e depois costurar. Quem não quiser, pode seguir na hora que subir uma lateral, seguir fazendo toda circular, né? Mas eu preferi fazer ela aberta e costurar depois. Então aqui, ó, eu vou seguir vou mostrar pra vocês. Eu vou seguir por toda a peça fazendo a carreira de ponto baixíssimo e volto com vocês. Aqui, ó, tô acabando. O último aqui a gente faz com agulha de tapeceiro. A peça ficou assim, a base. A base do fundo. Aqui a gente reproduz um outro ponto baixíssimo. Passando as duas linhas pra cá.
E aqui, puxando para trás. Essas linhas aqui, ó, a gente já pega uma agulha de tapeceiro e já coloca para dentro. Apesar de que essa parte a gente vai aplicar o papelão. Eu vou arrematar aqui minhas linhas e volto com vocês para mostrar como é que eu vou fazer com papelão. Que pode ser costurado, né? O tecido, a gente pode costurar o tecido aqui e encaixar o papelão, ou a gente pode colar o tecido no papelão e o papelão no crochê, com a cola de tecido. Eu vou fazer colando, porque eu já fiz uma costurando, vou mostrar para vocês. Lógico que costurando dá um pouquinho mais de trabalho. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu forrei, eu costurei primeiro todo o tecido, 3 lados, e deixei só um lado aqui sem costurar. Encaixei o papelão e depois eu fechei. Essa costura eu fiz, ó, passando pro lado de fora mesmo. E agora, nessa versão aqui, nessa peça, eu vou colar. Vou fazer colado para vocês verem. Então, vou arrematar e volto aqui pra gente, com o papelão já cortado nessa medida e o tecido já cortado também. O papelão, ó, eu sempre guardo Quando eu corto alguma caixa, eu sempre guardo. Aqui eu vou só arredondar um pouco, ó, essa ponta e diminuir aqui um pouquinho. Porque eu quero que fique uma sobrinha de ponto de lateral para poder a gente fazer as laterais da peça. Então, aqui, ó. Vai ficar certinho aqui, ó. Aqui, ó, eu peguei esse tecido. Eu nem gosto muito de tecido de cetim, mas como eu queria que combinasse com essa alça, que nessa versão eu vou usar essa alça, na outra eu usei a alça rosa, estão vendo? Aqui eu fiz com um tricoline rosinha claro, mas nessa eu vou usar essa alça azul. Aqui eu vou colar. Como é que eu colo? Eu vou passar cola de tecido na peça de papelão e depois vou fazer as dobraduras como se eu estivesse embalando uma caixa para presente. E depois o lado do papelão eu vou colar no crochê. Então, vou passar a cola de tecido aqui e vou colar aqui assim. E depois a gente vai fazer uma dobradura aqui para poder colar essa parte no crochê. Vou colar e já volto. Agora aqui, ó, eu vou colar esse fundo no crochê. Vou colar esse fundo aqui. Vou deixar a carreira de ponto baixíssimo pro lado de fora da peça. Vou colar aqui, vou deixar secar e volto com vocês pra gente começar as laterais. Agora a peça vai secar e a gente vai seguir para as laterais. Nas laterais, eu vou seguir mostrando para vocês na peça que eu fiz na cor crua. Tá certo? Vamos em frente. Nesse estágio, aqui a gente já vai fazer as laterais. Vocês estão vendo que eu já fiz 3 laterais e costurei. Por isso que eu fiz aberto, para poder ficar bem marcado aqui a lateral da caixa. Então, quando ela estiver pronta, ela vai ficar bem marcada, estão vendo? Lógico que quem não quiser fazer assim, pode daqui da base subir fazendo direto, né?
E ela vai ficar meio arredondada, mas eu queria que a minha ficasse bem quadradinha. Quem quiser pode fazer maior essa medida, então, em vez de um retângulo, pode fazer um quadrado, né? Fazer uma caixa organizadora maior. Mas como eu fiz com base nessa, eu tô tentando seguir essas medidas e essa forma. Quando a gente chega aqui para fazer as laterais, como é que a gente faz? Aqui a gente tem uma carreira de ponto baixíssimo, vocês estão vendo? Aqui eu fiz a costura do fundo aparente, porque eu não me importo que apareça, tô fazendo ela toda com detalhe rosa aparecendo. Mas quem quiser pode fazer com costura invisível ou pode colar o fundo do papelão forrado aqui na base de crochê, ou não colocar o papelão. Aqui nesse estágio, a gente tem aqui uma quantidade de pontos, a gente deixa um ponto sobrando aqui e um ponto sobrando aqui. E a gente vai trabalhar pontos baixos nos restantes. Por quê? Vocês observam que aqui depois, ó, eu faço uma carreira de ponto baixíssimo e depois eu faço uma carreira de ponto baixo. Então, para deixar esse detalhe, eu tenho que fazer a lateral de pontos baixos com um ponto a menos de cada lado. Então, aqui, ó, tá o último ponto. Aqui tá o ponto já dessa lateral. Aqui tá o último ponto. Que aqui a gente depois vai juntar para costurar. Então, eu vou fazer aqui. Vamos identificar. Aqui tá o último ponto desse lado. Eu vou fazer até aqui. E aqui tá o último ponto desse lado. A gente vai fazer a partir daqui. E a gente vai colocar a agulha pegando na diagonal para trás, ó. Vocês viram que eu deixei o ponto baixo, o ponto baixíssimo eu deixei todo livre aqui. A gente coloca a agulha na diagonal, deixando o ponto baixo aqui, estão vendo? E aqui a gente vai puxar e vai seguir fazendo pontos baixos até o último lá, a gente deixar livre para o nosso detalhe da lateral. Então, peguei, deixei um ponto livre aqui, tô seguindo aqui e vou deixar um ponto livre aqui. E vou seguindo fazendo, colocando pontos baixos, deixando o ponto baixíssimo aparente. Estão vendo aqui? E pego na diagonal para cima. Então, eu pego na cabeça do ponto baixo que tava embaixo desse ponto baixíssimo. Já arrematei aqui o fio, depois eu corto essa pontinha. Dá pra fazer ela retangular, dá pra fazer ela quadrada, dá pra fazer um monte de caixinha organizadora pra botar o novelo da linha, pra botar hidrocor, lápis, pra botar meia na gaveta, pra botar calcinha e sutiã. Dá pra gente... Aqui deixei o último livre, estão vendo? E agora eu vou voltar. E volto fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui na minha medida, são 12 carreiras de ponto baixo. Aí eu arremato o fio para fazer a carreira de ponto baixíssimo. Arremato o fio para fazer a outra carreira de ponto baixo. Eu sei que fica chato esse monte de arremate, mas depois na hora de costurar, de fazer a última carreira de ponto baixo, eu já vou arrematando os fios soltos. Então, apesar de ter muito arremate, a gente já vai diminuindo o nosso trabalho de acabamento no final. Então, vou fazer aqui, já fiz duas, tô terminando a segunda carreira. Vou fazer mais 10 carreiras de ponto baixo e volto para mostrar para vocês as duas etapas finais da lateral. Lembra que tem que ir, ó, até o último ponto, que é esse aqui, ó. Estão vendo? Ele fica caidinho. A gente deixou um ponto livre aqui, tem que pegar esse último ponto, porque senão vocês comem ponto na lateral. Então, quando a gente chega aqui, ó, tem que lembrar, é bom contar para não correr o risco de deixar ele de fora. E fiz um ponto nele, e agora eu volto e vou fazer mais 10 carreiras de ponto baixo. E volto com vocês pra gente seguir para a finalização dessa lateral, que é exatamente igual às outras três que eu já deixei preparada aqui para vocês.
nas outras 3 eu fiz exatamente a mesma coisa. Aqui eu tô na versão da caixinha crua e no início do vídeo de vocês, eu já tô com outra cor de linha. Que no final das contas eu vou ter 2 caixinhas organizadoras. Essa daqui, que eu tô continuando e gravando essa parte daqui em diante com vocês, eu já tinha começado a fazer no dia da live e não consegui aprontar toda. Então, terminei, viro aqui, vou subir. E vou finalizar minhas 12 carreiras. Já tô na 4ª carreira e volto pra continuar com vocês. Aqui, ó, terminei as 12 carreiras de pontos baixos. Quem tiver o ponto muito apertado, na hora de fazer o ponto baixíssimo, pode usar a agulha 4,5, a agulha meio pontinho maior. Aí a gente entra aqui no primeiro, estão vendo, ó? E agora a gente vai fazer a carreira de ponto baixíssimo. Depois a gente vai arrematar esse fio. E agora a gente vai um ponto baixíssimo para cada carreira de ponto baixo que a gente fez na nossa lateral. Então, se foram 12 carreiras, vamos ter que ter 12 pontos baixíssimos. Depois a gente arremata essa parte. E aqui vou seguir fazendo ponto baixíssimo. Eu faço essa carreira de ponto baixíssimo, vou explicar pra vocês. Porque eu acho que o acabamento da carreira de ponto baixo circulando fica melhor quando fica assim, tá vendo? Porque fica essa listrinha aqui. Eu acho que fica um acabamento mais limpo. Mas tem quem faça já direto na lateral o ponto baixo sem o ponto baixíssimo. É uma questão de gosto, né? Eu circulo aqui todo, cuidando para não ficar nenhum ponto sem fazer e não apertando. E aí eu arremato de novo a linha. Para poder fazer a carreira de ponto baixo. E aqui vou até o último. Pronto, aqui eu vou arrematar. Eu arremato, ó. E vou puxar pra dentro essa linha. Porque depois eu vou arrematar ela junto com a linha final do ponto baixo. Agora a gente volta aqui pra onde a gente começou. E agora a gente vai fazer a carreira de ponto baixo. Parece mais trabalho, né? Desse jeito, mas o acabamento eu gosto, fica melhor. Eu venho aqui de novo, no mesmo lugar que eu comecei, que eu fiz aqui o primeiro. E vou fazer um ponto baixo. E já vou começar a arrematar. Então, nessa hora aqui, ó, eu já começo a arrematar um monte de fio que tem sobrando. Então, fiz o primeiro ponto baixo. E vou de ponto baixíssimo em ponto baixíssimo, fazendo ponto baixo. Ó, eu entro no ponto baixíssimo, puxo um pouquinho o fio para poder folgar um pouquinho esse ponto. E já tô arrematando
Vou mostrar a vocês. Todos os fios, estão vendo? Ó, eles estão aqui. Eu dou uma puxadinha e vou arrematando. E agora eu faço um ponto baixo para cada ponto baixíssimo que tem aqui na base. E eu faço esse ponto baixo alongando um pouquinho mesmo, para que ele fique como uma borda. Depois a gente puxa aqui os fios, ó. Pra gente cortar os fios dos arremates. Agora aqui vou mostrar a vocês até a gente chegar na quina. Aqui eu já posso fazer assim pra cortar. Quando a gente chega na quina, eu já falei que eu sempre uso a dica de cestos perfeitos. A quina perfeita de Keory, de cestos perfeitos. Ele é um artesã muito, muito competente. E ela ensinou essa dica e eu aproveito sim essa dica. Porque eu acho que é a melhor forma de fazer a quina. Aqui eu já vou cortar os fios. Eu sou daquelas que eu penso assim, eu acho que a gente tem que aproveitar e estar sempre atenta às colegas, às artesãs que ensinam coisas novas. A gente tem que estar sempre buscando novos conhecimentos e agregar esses novos conhecimentos ao nosso dia a dia. Fiz um ponto baixo, dou uma laçada, aqui eu faço um meio ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. E assim eu fiz a quina. Eu não tenho nenhum problema em dizer que aprendi com ela, não tenho nenhum problema em sempre estar assistindo tutorial e assistindo live das minhas amigas e buscando aprender novas coisas e tentar de alguma forma agregar aquele novo conhecimento ao meu dia a dia. Eu acho que a gente está sempre em busca de novas coisas, de novos aprendizados. É isso que faz a gente cada vez melhor no que a gente faz, né? Então, hashtag fica a dica, vamos sempre buscar conhecer e aprender novas coisas e dar o crédito a quem a gente aprendeu. É importante um trabalho de estudo que ela levou tempo para desenvolver e a gente vai dessa forma vivendo mais em paz com a nossa consciência, né? Aqui eu tô no último ponto, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Um ponto baixo, dou uma laçada, um meio ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Peguei a laçada, vieram 2 fios aqui. Aqui eu já vou começar a arrematar. Deixa eu refazer que o fio ficou solto. Um ponto baixo, um meio ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. E daqui eu sigo fazendo ponto baixo até o final. Cheguei aqui no último, ó. Vou fazer o último ponto baixo. Esse fio ainda tá solto, que a gente vai arrematar ele agora. E aqui, ó, a gente tem esse fio e a gente tem um fio aqui atrás. Eu pego esse fio e passo ele aqui, ó. Naquele ponto que a gente deixou vazio. Vou passar os 2 aqui. E aqui atrás, embaixo, eu dou um nozinho. Eu dou um nozinho bem firme, corto bem rente e boto uma pitada de cola de tecido. Eu sempre uso cola de tecido nos meus arremates, às vezes, sempre uso, às vezes é ótimo. Eu sempre uso nos meus arremates a cola de tecido, porque eu acho que é uma garantia a mais. Mesmo quando eu boto a linha pra dentro, mesmo quando eu faço qualquer tipo de arremate, eu sempre coloco. Fica a opção. Eu
Eu peguei um palito, aqueles palitos de fazer unha, né? De manicure, e aí eu coloco uma pitadinha. Quando eu dou nó, eu coloco uma pitada no nó. É uma forma que eu acho que dá mais garantia para meu arremate. E como isso aí vai ficar na parte de dentro, não vai comprometer em nada o acabamento. Agora eu vou preparar a linha rosa na agulha de tapeceiro e volto com vocês pra gente costurar as duas laterais. Coloquei a linha rosa na agulha de tapeceiro. E eu começo a costura. Eu começo a costura aqui por baixo. Eu junto, venho aqui, pego as duas alças que estão mais próximas. E faço primeiro. Agora eu vou trabalhar fazendo um zigue-zague. Eu vou pegando as alças mais próximas de um ponto, com mais próximas do outro ponto, e vou zigue-zagueando. Vou uma vez subindo e desço. Quem não quiser fazer com essa costura aparente, pode usar um fio da mesma cor da linha, pode fazer com ponto baixíssimo, pode fazer com viés, né? De repente colocar um viés e costurar o viés. Aqui vai do gosto de cada um, da ideia que tiver, da vontade, da característica da cliente, caso seja uma peça que você vá vender. Tem gente que usa, né, muito caixa organizadora nos espaços, nos armários. Depois que eu chego em cima, eu viro e vou fazer isso, o contrário. Aqui eu sempre faço aqui em cima, como se fosse um nozinho, para garantir aqui. E agora eu vou descer. E vou descer fazendo isso para ele cruzar. Então, eu venho cruzando. Aqui, quem não quiser fazer cruzado, faz de um jeito, faz só em um sentido. Isso aqui é muito pessoal, gosto. Aqui eu também dou o nozinho. E vou botar pra dentro essa linha pra arrematar. Aqui eu terminei uma lateral. Já tenho as outras 3 costuradas. E vou costurar essa aqui também. Do mesmo jeito que eu costurei essas outras 3. E volto com vocês pra gente colocar a barbatana. Pra fazer a barbatana, pra colocar a barbatana, eu cortei 66 centímetros de barbatana. Que são 20 de um lado, 12 do outro, 20 de um lado, 12 do outro e mais 2 centímetros para costura. E como assim costura? Eu vou costurar um lado aqui da barbatana no outro e depois vou pregar eles aqui. Talvez eu até tenha que diminuir, estão vendo, ó? Porque a barbatana, ela vai seguir aqui. Ela vai seguir nessa parte de cima da minha peça. Então, provavelmente, ela tem que diminuir um pouquinho aqui. Agora, vocês estão vendo que a minha peça, ela já tá bem firme, né? Eu que quero colocar a barbatana e acho que é uma boa oportunidade de ensinar vocês a colocar. Então, vou aqui, eu vou medir. Eu tinha medido pela fita métrica, mas pelo visto, eu vou precisar diminuir um pouco. E o que é que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou furar. Eu vou fazer
4 furinhos aqui, ou 3, e 3 furos na de baixo. Então, eu pego aqui o isqueiro, eu esquento a ponta do alfinete e venho na barbatana e ó, e furo. Vou fazer mais um aqui e mais um aqui. Depois eu vou costurar. Para garantir que a barbatana fique bem firme. Agora eu marco aqui, ó. Marco aonde foi que eu fiz os furos e vou furar na parte de trás no mesmo lugar. Passei, seguro o... e venho no ponto da frente. Passo aqui no buraco. Porque se botasse nó, com certeza o nó ia passar nesse buraco aqui. E aqui eu vou costurar, costura simples, de 2 vezes eu passo de ida, 2 de volta, pra poder prender uma barbatana na outra. E aí depois eu arremato e aí volto com vocês pra gente colocar essa peça de barbatana na cestinha. A minha agulha quebrou bem no meio, não tem problema. Essa é uma linha bem resistente. O que é que eu vou fazer, ó? Eu vou enrolar um fio para um lado, outro para o outro e vou dar um nó. Essa é uma linha de costura com nylon que eu uso nas minhas costuras de crochê. Então, se a sua acontecer isso, não se desespere. Vou enrolar um para um lado, outro para o outro. E depois vou juntar esses dois. E vou dar um nó. Coisas podem acontecer sempre fora do nosso planejamento, não é? Mas a gente tem que respirar, aprumar a mente e... Já dizia a música Espinheré, um coração tranquilo, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, tudo é uma questão de manter a mente quieta, espinha ereta e o coração tranquilo. Vou terminar aqui e volto. Para finalizar, eu botei cola de tecido, estão vendo? Vou deixar secar um minutinho e volto com vocês pra gente fazer aqui essa parte. Agora, antes de colocar a barbatana, eu vou entrar aqui na alcinha de trás dos pontos e vou fazer uma carreira de ponto baixo. Ponto sobre ponto, para cada ponto da base, um ponto baixo. Tô com a agulha 4, com 2 cabos do fio do barbante número 4. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Quando chegar na quina, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no último ponto. Aí eu tenho esse ponto e esse, que são da lateral. Então, o que é que eu faço? Eu pego uma laçada, deixo na agulha. Pego outra laçada, deixo na agulha. E aqui eu fecho todos de vez. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, pegando na alça de trás. Aqui a gente tá preparando
a base para receber a barbatana. A gente vai costurar a barbatana, caseando a barbatana aqui. Então, quando eu terminar essa carreira de ponto baixo, a minha barbatana já tá pronta, já secou a emenda que eu fiz, a costura que eu fiz. Eu volto com vocês. Todas as quinas eu vou colocar uma laçada, deixo na agulha, outra laçada, deixo na agulha e tiro as 3 de vez. De 2 pontos, né, de 2 espaços, eu faço um em cima para fazer a base para a barbatana. Então, vamos lá? Aqui, ó, o último que eu vou fazer antes de fechar a carreira. Peguei laçada, fechei os 3 juntos. E aqui no primeiro eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora a gente vai com a nossa barbatana. Eu vou deixar isso aqui, ó, aqui na lateral, para poder disfarçar na alça. Então, o que é agora o trabalho com a barbatana? A gente vai fazer pontos baixos, circulando a barbatana, ó. A barbatana tá no meio, eu vou fazendo pontos baixos, caseando a barbatana, ó. Aqui não tem segredo. Única coisa que eu recomendo é o seguinte: tentar deixar os fios bem retinhos aqui, ó, para que o acabamento fique mais bonito. Estão vendo? A gente vai fazer ponto baixo, um ponto baixo alongado com a barbatana no meio. E aí agora aqui é ponto sobre ponto, porque a gente já preparou a quina. Lembra que a gente fez um ponto na quina justamente para não ter esse problema. Então, aqui eu não tenho nenhum mistério, é só ponto sobre ponto caseando a nossa barbatana. Vou deixar isso aqui na lateral, porque eu vou disfarçar com a alcinha. Vamos lá? Aqui, ó, cheguei no último. Vou fazer um ponto baixíssimo. E aí tá a nossa bolsinha já quase pronta. Você vê que ela já tomou a forma. Por que que eu botei a barbatana? Ela dá uma enrijecida, tá vendo? Mas aqui ainda falta a gente fazer o meio e colocar as alças. Quem quiser aqui, ó, pode fazer uma carreira de ponto baixíssimo em cima e uma carreira de ponto baixíssimo aqui no pé da barbatana. Vamos ver como é que fica. Eu já gosto dessa carreira de ponto baixíssimo, né? Vocês devem perceber. Eu acho que ponto baixíssimo dá um tchan na peça. Eu vou botar uma carreira de ponto baixíssimo em cima da barbatana e uma carreira de ponto baixíssimo. Vou mostrar a vocês. Depois já venho botar a alça. Eu já decidi mudar a alça de formato, talvez. Pode colocar, a gente pode colocar a alça. Quero fazer e falar ao mesmo tempo. Estão vendo como fica bonito? Eu vou colocar essa carreira de ponto baixíssimo e uma carreira de ponto baixíssimo bem aqui no pé da barbatana. A alça, a gente pode colocar tanto daquele jeito que estava na versão original, estão vendo? Como me veio agora a ideia de costurar ela bem aqui assim, ó. Fica bem lindinha também, tá vendo? Ó, ela vai ficar com 2 alças aqui. Vou fazer assim. Vou costurar aqui. Quem não tem a fita vai poder... quem não tem a fita vai poder fazer de crochê essa tirazinha. Ou colocar um viés. Ou colocar uma fita de cetim. Então, eu vou terminar essas 2 carreiras de pontos baixíssimos. Vou terminar essa e volto aqui para começar essa aqui com vocês e depois para prender a alça. Acabamos aqui, ó. A gente corta e depois a gente vai arrematar com agulha de tapeceiro, colocando para dentro. E agora a gente engata aqui
Para começar a segunda carreira de ponto baixíssimo bem aqui embaixo, ó. Com 2 fios a gente tem que ter bem paciência para trabalhar. Quem quiser pode até pegar a agulha 4,5 se quiser. Porque aqui é só para um detalhe de enfeite, né? Não vai comprometer em nada a sua peça. Com a agulha 4,5, ela segura melhor os 2 cabos do fio. Inclusive, eu não quero nem que ela feche a boca da caixa. Eu só quero o enfeite. Vou mostrar a vocês aqui como é que tá ficando. Deixa eu fazer mais uns pontos. Isso aqui é opcional, né? Como todo o resto, vocês podem estilizar como acharem melhor. Olha aí o detalhe como fica bonito, estão vendo? Eu vou arrematar esse aqui e já vou continuar essa e volto com vocês pra gente prender a alça. Lembra que eu tô fazendo bem aqui no pé do ponto alongado que foi onde foi presa a barbatana. Aqui, ó, no detalhe, fica mais bonito o acabamento, né? Agora a gente vai fazer o acabamento dessa última ponta. A gente vai reproduzir aqui um último ponto baixíssimo. E a gente dá um nozinho aqui, ó, com essas 2 pontas que ficaram. Aqui a gente começou e essa. E pode botar um pinguinho de cola. E agora, a gente vai prender as alças da nossa cestinha. Aqui pra alça, ó, vocês estão vendo que na versão em tecido que eu me inspirei, ela é assim. Mas eu fiquei pensando que ia ficar bem interessante se eu fizesse ela de outro jeito. E eu tive vontade de fazer assim. Essa fita peruana, ela é bem ruinzinha assim, no sentido de que ela esfiapa muito. Então, eu vou alfinetar ela aqui. Para tentar prender. E vou costurar a minha assim, estão vendo, ó? E vou costurar com agulha normal e com a linha esterlina mais fina. Então, se vocês não quiserem fazer ela aqui, vocês podem fazer ela aqui como é na versão original. Mas eu acho que vai ficar bem interessante essa possibilidade aqui. Então, eu vou costurar, uma costura simples aqui, por isso nem me preocupei muito de mostrar pra vocês. Eu vou costurar aqui e do lado de dentro, estão vendo, ó? Ela vai ficar assim. Vamos lá? Tô usando como parâmetro essa linha daqui, que foi o final da nossa lateral. Isso tudo aqui tá ficando por dentro e eu tô aproveitando aqui para disfarçar aquele detalhe da barbatana que eu emendei. Olha aí. Ficou assim a costura. Vou costurar do outro lado e volto pra gente fazer a divisória do meio, que a gente vai costurar aqui. Quem quiser, pode até fazer um bolsinho
aqui na frente, né? Mas eu não vou fazer dessa vez, não. Vou prender a outra alça e venho pra gente fazer a parte do meio pra costurar. Gostei bastante dessa alça assim, mas lembrando, quem quiser pode colocar ela de lado também. Então, chegamos na etapa final. A gente vai fazer agora aquele meio que vai fechar a nossa bolsinha assim, nossa cestinha mágica, nossa caixa mágica Floresta Encantada. Eu usei em toda a peça 2 fios, mas aqui para esse fio, para essa separação do meio, eu vou usar só um fio. Mas se você estiver usando o barbante número 8, não tem problema, você faz usando o seu fio número 8. É porque para aqui pro meio eu não preciso de uma peça muito armada, até porque eu vou costurar. Como é que funciona? Se vocês observarem na caixa aqui que foi a inspiração, ela é costurada dando uma dobrinha, tá vendo? Porque é a forma que a gente vai ter para costurar. Se eu comecei aqui com 16 correntinhas mais uma, agora eu vou fazer aqui, para esse meio que eu vou costurar aqui na lateral, eu vou fazer 19 mais uma. Então, eu tô fazendo 3 correntinhas a mais da base e tô fazendo 19 mais uma. Melhor, vou até refazer essa conta. Não vai ter problema, porque 19, lembrem que eu nunca, essa é a peça piloto, eu não tinha feito ainda, então não reparem os meus cálculos aqui malucos. Eu tô com 16 correntinhas mais uma de base. E quero fazer esse meiozinho aqui maior, porque eu quero que ele dobre. Então, eu vou fazer ele com 19 correntinhas mais uma. Então, ele vai ficar com 20 correntinhas mais uma. Corrigindo, apaga tudo aí que vocês ouviram. Vamos fazer o meio com 20 correntinhas mais uma. Ou seja, 20 correntinhas mais uma para subir. Porque eu vou ficar com os 16 pontos do meio e mais 4 pontos sobrando, que são 2 para um lado, 2 para o outro, que eu vou costurar aqui na lateral. Então, vou fazer com um fio só e agulha 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E agora mais uma para subir. E vou fazer 20 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou virar, vou fazer uma correntinha mais uma. Porque eu vou intercalar carreira de ponto baixo e carreira de meio ponto alto. Porque essa parte aqui, ela só é uma divisória. Então, ela não precisa ser tão armada, ela não precisa ser do mesmo tamanho da peça, porque ela pode ficar mais para baixo ali na parte da abertura da nossa cesta, da nossa caixa, e ela não precisa ser rígida. Ela precisa só estar feita de forma que a gente costure na lateral para poder fazer os 2 espaços na nossa caixinha. Quem quiser uma caixinha sem divisória, já tá aí pronta a caixinha, estão vendo? O porquê da barbatana, porque ela fica formato quadrado e na boca ela fica meio ovalada. A barbatana dá esse efeito. E eu vou fazer aqui, ó, 12 carreiras no total, contando, independente de ser de ponto baixo ou de meio ponto alto. Por que 12? Porque eu não quero que essa minha faixa fique do tamanho exato da caixinha, não. Então, aqui, ó, uma correntinha para subir
E essa carreira vai ser só de ponto baixo. Então, já tenho 3. Vou fazer até 12 carreiras. Então, eu tenho que fazer mais 9 carreiras depois dessa. Sou péssima de conta de cabeça, viu, gente? Não reparem, não. Contando uma carreira de ponto baixo é uma carreira, a de meio ponto alto é a segunda, a de ponto baixo a terceira, a de meio ponto alto a quarta, e vou assim até o final. Não pode esquecer aqui esse último ponto. Eu tenho o hábito de fazer uma correntinha no mesmo lugar e uma para subir, quando é meio ponto alto. Quando é ponto baixo, eu faço somente um ponto baixo no mesmo lugar. Vou terminar aqui, já tô na 4ª carreira. Faltam mais 8 depois dessa. E volto com vocês para costurar. Quem quiser, pode fazer essa faixa do meio, da divisória, toda de ponto baixo, ou toda de meio ponto alto, ou de ponto alto. Vou fazer aqui e volto. Aqui, ó, eu fiz 12, fiz 13, porque eu finalizei com uma de ponto baixo. Vou medir aqui para vocês verem quanto que ficou. Ficou com 14 por 9. Então, vou agora arrematar para costurar. Aqui, ó, quem quiser antes blocar, para esticar bem, fique à vontade. Eu tô ansiosa para ver pronta. Vou alfinetar antes de costurar. E vou costurar de costura simples, só que eu vou costurar com a linha crua e a agulha. Então, arrematei. Aqui, ó, eu vou ver o meio onde eu quero. E vou... Ó, aqui tá alfinetado qual foi meu parâmetro. Primeiro, eu coloquei ela embaixo da barbatana. Vocês estão vendo que aqui é a barbatana. Eu coloquei ela marcada embaixo. Alfinetei por fora, porque ficou mais fácil de segurar. Estão vendo, ó? Ela não vai precisar ser costurada aqui. E eu coloquei ela assim. Então, dá dando pra ver, pra vocês verem por dentro? Então, agora, eu vou costurar me baseando pelos pontos baixos da minha parte de fora. E vou pegar de forma que eu consiga pegar todos os pontos dela por dentro e dela por fora, para que fique bem presa essa costura. E vou costurar com ponto normal, com costura simples, reta, que chama, né? Com ponto, costura simples. Aqui, ó, quase não dá pra ver o lugar que eu costurei. Aqui depois eu vou arrematar. Agora eu pego esse fio, aqui no ponto aqui de cima, eu reforcei bem esse ponto aqui de cima. E agora eu venho com a linha, ó, só pra passar pro outro lado. E vou fazer um zigue-zague e vou dar só uma puxadinha para poder costurar do outro lado com essa mesma linha. Dessa forma, eu fortaleço aqui esse meiozinho também. Matei uma aranha agora. Ah, ficar em fazenda é assim, né, gente? É aranha, é besouro, mas faz parte. Também tem canto de pássaro,
mugido de vaca, de bode, de relinchar de cavalo, tudo isso compensa, banho de rio. Então aqui, ó, eu tô vindo pro outro lado e vou fazer essa mesma costura que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado. E assim a gente vai finalizar a nossa caixa organizadora, caixa Floresta Encantada. Aqui, ó, nesse primeiro ponto desse lado também, eu dou aquele ponto mais reforçado e vou seguir agora costurando que nem eu fiz do outro lado. Então, aqui tá pronta a nossa caixa Floresta Encantada, é uma caixa organizadora. O nome foi sugerido por vocês lá na live e eu adorei. E aqui a ideia, vou dar um spoiler do projeto de fevereiro do Clube Crochê Café e Prosa. São 2 fios, é um trabalho em fio conduzido. E aí você coloca os seus fios, suas agulhas, sua tesoura e vai trabalhar com uma caixa organizadora feita por você, que pode ir para onde você quiser. Um abraço e até o próximo tutorial. Se quiser saber do Clube Crochê Café e Prosa, o link está na descrição. Qualquer coisa, manda nos comentários que eu explico. Um abraço e até o próximo tutorial.